Olá, meus queridos, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Nesse dia de hoje eu quero ler um trecho com vocês de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46, onde Jesus ele define aqui nesse texto quem de fato é a família dele, né? Quem são as pessoas, ou quais são as pessoas que fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, então, para nós ganharmos tempo. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uau! Esse texto aqui é um texto muito importante no Evangelho de Mateus e muito importante para a vida cristã, né? É importante a gente entender os conteúdos que estão nesse texto aqui. Bom, começa aqui a gente já percebendo, se nós fizermos um paralelo com o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber um fenômeno muito interessante, que alguns amigos de Jesus e até mesmo parentes dele, em algum momento começou a imaginar, a pensar que Jesus estava ficando louco, né? Que Jesus estava enlouquecendo, porque Jesus estava ali diante das multidões, pregando, e muitas vezes Jesus deixava até mesmo de se alimentar, de comer, para atender aquelas pessoas, né? Para socorrer, para ensinar as pessoas a respeito do reino dos céus. E essa questão foi levantada, né? Até mesmo entre a família de Jesus, os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus. Será que ele ficou louco? Será que ele endoideceu, né? Ficou doido? E aqui no nosso texto nós vemos a mãe de Jesus, né? E com os irmãos de Jesus, irmãos consanguíneos de Jesus, por parte de Maria, vindo a ele, né? Nós não sabemos, na verdade, se eles estão vindo representando esse grupo da família, ou se de alguma forma existe o sentimento ali em Maria de querer proteger, tirar Jesus de cena, né? Para que ele não venha sofrer nenhum tipo de retaliação. E é interessante essa rejeição em relação ao próprio Jesus. Lá em João 7, se eu não me engano, o versículo 5 vai falar que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Então o próprio Jesus enfrentou uma resistência, uma hostilidade, uma indiferença dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, né? Daquelas pessoas que eram mais próximas a ele. Mas por outro lado é interessante a gente pensar que Jesus nunca se importou muito com a honra que vem dos homens, mas sim a honra que vem de Deus. Mas essa pergunta é a pergunta que fica no ar, que fica ressoando no ar. Quando a mãe de Jesus e seus irmãos chegam até ele, né? Jesus está ali ministrando, ele está ensinando a palavra, ele está ali compartilhando, e ele é interrompido por um dos seus discípulos dizendo: Mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e eles estão lá e querem falar com você. Em outras palavras, eles querem a sua atenção agora, eles mandaram dar esse recado, né? Eles querem falar com você nesse exato momento. E Jesus, ao invés de sair correndo, dizer: gente, espera um pouquinho, minha mãe está me chamando ali, meus irmãos, e eu preciso falar com eles. Na verdade, Jesus já sabia da intenção e Jesus já sabia o que estava por trás desse clamor de Maria, né? Ele sabia já que havia outras intencionalidades, outras intenções diferente da prioridade, diferente dessa agenda do reino dos céus e da vontade de Deus que era naquele momento estar ensinando. E Jesus então responde a esse que faz a pergunta aqui no versículo 48 dizendo: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele responde a essa afirmação fazendo essa pergunta. E a Bíblia diz aqui então que ele olha para cada um que está ali ao seu redor,
a cada um que está ali ouvindo, recebendo os seus ensinamentos, Jesus aponta para os discípulos e diz assim: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celestial. Esse é o meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. A Bíblia diz que ele aponta para os discípulos. Então Jesus, nesse momento, ele diz que a sua família, na verdade, são aqueles que estão ligados na busca, né? Aqueles que abrem mão do seu tempo, que abrem mão muitas vezes dos seus vínculos para estarem aos pés de Jesus, ouvindo e recebendo do seu ministério. Mas é interessante porque essa pergunta, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, existe aqui nesse texto, né, um significado espiritual muito maior do que simplesmente a rejeição da sua família ou dizer que agora a sua família são todos os discípulos. Na verdade, o que nós precisamos entender aqui, que Maria, né, bem como os seus discípulos, Maria como seus irmãos, na verdade é a própria personificação, é a própria representação da nação de Israel, né, que representa o maior vínculo pessoal de Jesus. Jesus veio para os seus. A maior preocupação de Jesus até então era para os filhos de Israel. Era se dedicar às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mas nesse momento aqui, com essas palavras, quando Jesus diz essas palavras, que a minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem, aponta para os discípulos e diz, são aqueles que fazem a vontade a vontade do meu Pai. Nesse momento, Jesus então, ele traz uma nova dimensão, ou traz a dimensão do reino de Deus para a vida do evangelho, para a vida do cristão, para a vida do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque agora Jesus começa a marcar uma distinção, né? Essa distinção, na verdade, Jesus começa agora a abrir esse muro de separação. Ele começa a abrir as fronteiras que existem, né? Como eu disse até então, as ovelhas de Jesus eram os filhos de Israel, que estão aqui representados através de Maria e seus irmãos. E agora Jesus diz para sua mãe e seus irmãos que a família de Deus agora se ampliou. Porque até então os filhos de Israel tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho dos próprios lábios de Jesus. Eles tiveram essa oportunidade de receber direto do Messias, né, do Salvador, a palavra. Mas nós notamos pelo próprio evangelho de Mateus que pelo fato de Jesus pregar o reino dos céus, pelo fato de Jesus mostrar a sua identidade e os propósitos do reino dos céus, de arrependimento, de salvação, os próprios religiosos, os próprios fariseus se levantam, né, com toda a hostilidade contra Jesus, ao ponto, se nós olharmos um pouquinho antes aqui, quando Jesus expulsa demônio, os fariseus, os religiosos, ao invés de celebrarem a libertação, eles estão preocupados com o cumprimento de sábado, com a não quebra de sábado, e o ápice, né, dessa dureza de coração, dessa frieza, acontece no momento em que Jesus expulsa demônio, e aí então os fariseus, conscientes de que o que está operando em Jesus era o poder de Deus, por causa de todas as evidências que estavam ali claras diante dele, ele não está enviando alguém, ele é o próprio Deus libertando os pecadores ali, curando, e aí então os fariseus cometem um pecado chamado, né, que a Bíblia coloca como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles atribuem esse poder libertador de Jesus a Satanás e dizem que Jesus está expulsando demônios, né, pelo principal dos demônios, pelo principal do reino das trevas, que é Beelzebul, que é Satanás. Então nesse momento, quando
tudo isso acontece no cenário em Israel. Jesus então anuncia um novo começo, né? Uma nova ordem de coisas, que é o capítulo 12 de Mateus, onde Jesus então ele interrompe, né, os processos em relação à nação de Israel. E agora Jesus ele abre, né? Ele, na verdade, ele começa a apresentar um reino que excede, que vai além do vínculo sanguíneo, né? Do vínculo familiar, do vínculo judaico, e Jesus então agora inaugura, né, uma família espiritual. Ele agora está considerando, ele está fazendo agora certas considerações espirituais. E qual é a consideração espiritual que Jesus faz aqui? No versículo 50 diz assim: porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer um. Jesus então agora tira de sobre a nação de Israel essa ideia de que eles são detentores de Deus, que eles são controladores do relacionamento, que eles são raça eleita, povo adquirido, né? Sacerdócio real. E agora Jesus abre, né, o leque, Jesus abre agora a universalidade da salvação. E Jesus então vai dizer que qualquer um pode se tornar um integrante da família celestial, que qualquer um pode se unir a ele na vontade de Deus e fazer e cumprir o propósito de Deus, que agora o reino dos céus não é mais um patrimônio exclusivamente de Israel, mas todo aquele que em qualquer lugar invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é lindo, é maravilhoso, e isso reforça o apelo que Jesus fez quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então esse apelo de Jesus é um apelo universal, é um apelo para mim, para você, para qualquer pessoa. E esse texto aqui, de forma muito singela, né, nos mostra que o Senhor Jesus, ele é o Salvador de qualquer indivíduo. Não importa de onde você vem, não importa se você foi criado no lar cristão ou não, se você é pastor, se você é filho de pastor, se você é espírita, se você é católico. No momento em que você decidir fazer a vontade do Pai, no momento que você decidir abrir o seu coração e ouvir as boas novas desse evangelho aqui, essa mensagem é poderosa para te alcançar aí onde você está, porque agora a família de Deus está ampliada, porque agora a família de Deus ganhou novos irmãos, novas irmãs, lavados, comprados, redimidos e remidos pelo sangue de Cristo. Por isso que o livro de Apocalipse termina dizendo, né, quem é essa grande multidão e de onde eles vêm? Depois de ter contabilizado, né, os 144 mil das tribos de Israel, né, que serão as testemunhas, né, que pregarão o evangelho durante os 7 anos ou os 3 anos e meio de tribulação, do segundo período, do segundo momento da tribulação, que foram aqueles que foram selados para não serem destruídos pela besta, nem pelo falso profeta. E aí diz a Escritura que logo em seguida foi visto uma grande multidão que estavam vindo da grande tribulação. E aí uma pergunta, uma voz ecoa no céu perguntando: da onde eles são, né? Quem são esses? E aí a voz diz: essa é a grande multidão que veio da grande tribulação, né? Pessoas de todas as raças, povos e línguas que vieram por causa do Cordeiro, porque Jesus os atraiu para si. Essa é a promessa de Jesus, que quando ele se levantasse, ele iria atrair pessoas de todos os lugares, em todos os lugares, que quiserem e que buscarem e que fizerem, qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Deus abençoe você em nome de Jesus.